Eu vou enfocar só em um, mas vale a pena a gente ler todo ele. Êxodo, capítulo de número 3. Você já achou? Diga amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali, o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Então disse consigo mesmo: vou até lá para ver essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Você pode repetir o versículo 6 junto comigo? Vamos lá, todos juntos? E disse mais: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Para ensaio foi bom. Vamos lá agora todos juntos. E disse mais: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque teve medo de olhar para Deus. Então o Senhor continuou: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Conheço o sofrimento do meu povo, por isso desci a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios e para fazê-lo sair daquela terra e levá-lo para uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do heteu, do amorreu, do ferezeu, do heveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios estão oprimindo. Versículo 10. Agora venha, e eu o enviarei a Faraó, para que você tire do Egito meu povo, os filhos de Israel. Amém? Vamos orar. Pai, a tua palavra foi lida, e nessa hora nós pedimos que o Senhor venha falar conosco, Deus. Que o Senhor venha aplicar essa palavra na realidade de vida de cada um, e que essa palavra venha produzir bênçãos, venha produzir resultados, venha produzir fé, milagres nas nossas vidas, frutos, ó Pai. Como o Senhor mesmo diz, que a palavra do Senhor, que o Senhor envia, ela não volta vazia. Então que ela cumpra o propósito para o qual está sendo enviada para nós nessa noite. E na autoridade do Teu nome, repreendemos toda e qualquer resistência à pregação da Tua palavra. Que a Tua palavra seja pregada com total liberdade nesta noite. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Aqui que nós vemos nesse texto um momento especial na história de Israel, em que Deus estava para trazer algo novo, uma transformação, uma libertação na vida daquele povo. E Deus, ao falar com Moisés, ele se apresenta de uma forma a qual ele vai ser conhecida durante toda a trajetória da humanidade, se é que eu posso dizer assim. Ainda hoje, Deus ele é conhecido como o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Essa é a primeira vez que Deus se apresenta dessa forma, se apresenta assim a Moisés, e daqui para frente ele vai se apresentar assim diversas vezes. Se você gosta aí de estar antenado politicamente, você já ouviu até alguns pronunciamentos do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, em que ele apresenta a Deus assim, dessa forma: o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Aqui então Deus está se apresentando a Moisés como esse Deus. E é interessante você observar que existe um artigo definido dizendo, ele não diz que ele é o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, mas o Deus. Não os deuses, mas o Deus. O único Deus, um Deus definido, um Deus real, um Deus que é demonstrado por si mesmo. E me chama a atenção porque Deus se apresenta dessa forma a Moisés e dessa forma ele vai ser apresentado a Israel. Então Deus ele se identifica
com aqueles que colocaram a fé nele. Deus, ele se apresenta como aquele de quem os pais de Moisés, da nação de Israel, confiaram. Então a primeira pessoa pela qual Deus se identifica e Deus se apresenta é Abraão. Eu poderia falar de diversas coisas sobre Abraão, mas uma coisa me chama muito a atenção, é que Abraão, ele alcançou aquilo que os seus antecessores não alcançaram. E isso me chama muito a atenção. Por quê? Porque a Bíblia, se você for ler Gênesis capítulo 11, você vai ver que Deus havia colocado no coração de Tera, ou Terá, pai de Abraão, ir para Canaã. Mas só que Tera chegou até Harã, simplesmente, e se acomodou naquilo ali. E a Bíblia vai nos dizer que no momento em que o pai de Abraão morre, Tera morre, Abraão então se dirige para Canaã, para concluir aquilo que gerações passadas, que o seu pai não conseguiu concluir. Então isso aqui já traz para mim algo para as nossas vidas. Por que Deus se identifica como o Deus de Abraão? Porque Deus usou Abraão para concluir algo que sua família, que o seu pai, que seus antepassados não conseguiram. E Abraão só conseguiu fazer isso por causa de uma pequena palavra, que é fé. Ele confiou em Deus, ele creu em Deus, e a sua fé fez com que ele conseguisse prosseguir. A sua fé fez com que ele conseguisse ir além. A sua fé fez com que ele conseguisse alcançar aquilo que não havia sido alcançado pela geração anterior. E eu quero liberar também uma palavra sobre a sua vida nessa noite. Você vai alcançar aquilo que seus pais não alcançaram. Você vai ir além. Você vai ganhar mais dinheiro. Você vai ser mais usado por Deus. Amém. Você vai ver a glória de Deus manifesta mais do que suas gerações anteriores. Você vai ser mais abençoado, você vai ser mais feliz, você vai ser mais alegre, você vai ser mais bem sucedido. Amém, Senhor. Amém, meu irmão? Você crê nisso? Eu não estou falando isso à toa, não. Deus tem um propósito para sua vida. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Então, nessa hora, Deus se identificando com Abraão. E com quem que ele está falando? Com quem que Deus está falando aqui nesse texto? Obrigado, Deus está falando com Moisés. Moisés vinha de 400 anos de escravidão. Moisés vinha de um povo vivendo uma realidade que não mudava há 400 anos, e só piorava. E Deus estava dizendo para Moisés: Moisés, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus capaz de mudar as gerações, eu sou o Deus capaz de fazer com que uma geração vá além do que a outra, e eu estou te chamando, Moisés, para fazer com que Israel saia do Egito e viva um novo tempo. E Ele está falando comigo e com você nessa noite também. Eu não sei o que você está vivendo, meu irmão. Eu não sei pelas situações as quais você passa, mas eu sei de uma coisa: Deus pode nos levar além. Deus pode realizar ações e projetos, como diz a própria Bíblia, que os filhos da mocidade são como as flechas nas mãos do valente. Então os teus pais apontaram o caminho, mostraram talvez uma direção, e Deus está falando: eu vou cumprir, eu vou fazer você alcançar o alvo, eu vou fazer você ir além, eu vou fazer você avançar. Diga amém. Diga: eu creio nessa palavra. Mas para Abraão alcançar essa nova realidade, mudanças externas tiveram que acontecer. Ele teve que sair da sua casa, ele teve que sair da sua parentela, ele teve que sair da sua terra, ele teve que deixar tudo para trás, para viver uma nova realidade em Deus. Deixou tudo para trás. Deixou bens, deixou casa, deixou tudo para trás. Deixou talvez uma herança que tivesse lá. Ele só levou aquilo que tinha a mão para levar, aquilo que podia se levar, para viver algo da parte de Deus. E é interessante a gente pensar que Deus ainda não havia mostrado a terra. Então ele foi para algo diante de Deus que ele não sabia o que era.
mas ele confiou de que seria o melhor para a vida dele. Então aqui Deus também está falou isso com Moisés. Moisés, eu estou chamando vocês para saírem do Egito, para ir para uma terra prometida. Mas Moisés crê que eu posso fazer isso. Deixa tudo para trás. Deixa o Egito para trás. Deixa as cebolas para trás. Deixa os pepinos para trás, Moisés. Porque eu tenho algo novo para a vida de vocês. Eu tenho algo novo, não precisa levar nada do Egito não, porque eu tenho coisas boas. Confia em mim que tem o melhor para você. Amém. E nessa noite Deus também está falando conosco, queridos. Deus pode nos fazer avançar, Deus pode nos fazer conquistar, mas o que é que precisa ficar para trás? Tem coisas que de Harã, que era onde Abraão estava, que não cabem em Canaã. Precisam ficar para trás. Obrigado pelo seu amém. Pelo menos alguém entendeu. Nós estamos aqui completando 1 ano e pouco, 1 ano e 6 meses, agora esse mês. Quando a gente saiu lá, talvez você já fez mudanças, mas quando a gente saiu do 80 para cá, algumas coisas tiveram que ficar para trás. Não cabia aqui. E algumas coisas até cabiam, mas a gente olhou e pensou, isso não combina com o novo lugar. Não sei se você já fez mudanças assim, você teve que se desfazer de coisas. Algumas porque não cabiam, algumas porque não davam. Me lembro minha tia contando, ela se mudou para um apartamento, ela saiu de uma casa grande para uma casa pequena, e quando ela chegou lá, o guarda-roupa dela não cabia dentro do quarto. Ela montou o guarda-roupa no meio da sala. Está aqui minha irmã que confirma, ela não me deixa mentir não, ela confirma aquilo que eu estou dizendo. E era engraçado que a gente, para entrar na sala, ficava até apertado, tinha que passar de lado assim. Ainda bem que naquela época eu era mais jovem, não é que eu seja velho não, mas eu era mais jovem. Estava mais magro, aí passava tranquilo. Se fosse hoje em dia, já não sei. Então tem coisas que da nossa vida que não cabem na nova realidade que Deus tem para nós. Ou não combinam com a nova realidade que Deus tem para nós. Posso ouvir um amém também da sua parte nessa hora? E que precisam ficar para trás. Abraão deixou tudo para trás para viver algo novo que Deus tinha para a vida dele, que ainda não sabia o que era, mas que ele confiava de que era o melhor. E eu quero trazer essa palavra para você, meu irmão. Talvez você chegou aqui pensando, Deus vai me responder, Deus vai dizer o que vai fazer. Não, eu não vim aqui trazer essa resposta para você, mas eu vim trazer uma outra resposta, que você saiba, como falamos ainda há pouco no ofertório, que você saiba que Deus te ama, diga amém, que você saiba que Deus tem o melhor para a sua vida, diga graças a Deus, que você confie que Deus está cuidando de você e vai fazer o bem pela sua vida, diga aleluia. Então confia, meu irmão, e prossegue no caminho que Deus tem para você, Deus tem para mim, Deus tem para nós. Então a primeira palavra é fé para viver algo novo. E as suas gerações anteriores, seus pais não alcançaram. E às vezes precisa fazer algumas mudanças externas. Mas deixa eu falar sobre Isaac um pouco. Isaac nos dá uma grande lição, queridos. Isaac, ele foi obediente. E foi obediente até o fim. Mesmo sem entender o que estava acontecendo. Isaac, ele estava acostumado com o pai dele. Não é à toa que quando Abraão e Isaac estão de caminho para o Monte Moriá, em que Isaac seria oferecido como oferta, seria sacrificado como oferta, ele vai de caminho com o pai e ele pergunta, pai, eu estou vendo aqui o senhor está com a faca, meu cutelo, nós estamos levando fogo, nós estamos levando as amarras, a lenha, mas ele sabia o que era, cadê o cordeiro? Aí Abraão dá a célebre frase, Deus proverá para si o cordeiro. Se Isaac sabia que estava faltando o cordeiro, ele estava acostumado com o sacrifício. Ele estava acostumado em ver o seu pai Abraão sacrificando os animais. Quando Abraão prepara um altar
coloca Isaac sobre a lenha e começa a amarrar Isaac, qual é a mente que o Isaac tem? Quem iria ser o sacrifício? Se ele estava acostumado com o sistema sacrificial que Abraão fazia, quando ele viu o altar, quando ele viu ele sendo colocado em cima do altar e a corda começando a amarrar ele, ele falou, ué, o sacrifício sou eu? Não estou entendendo não, pai. Eu pensei que era para ter um cordeiro, mas sou eu que estou aqui nesse altar? Sou eu que vou ser sacrificado? Imagina Abraão levantando o cutelo. E é interessante a gente observar que quando ele levanta o cutelo, o que brada é Deus e não Isaac. Isaac poderia ter bradado, não pai, não pai. Mas quem brada primeiro é Deus. Abraão, Abraão, não faça isso ao menino. Que obediência desse menino ir até o final, mesmo sem entender o que estava acontecendo. Mesmo sem entender o porquê ele estava ali. Porque Deus havia falado com Abraão, não com Isaac. Será que hoje, meu irmão, Deus pode encontrar em nós uma mesma obediência de irmos até o final com Deus, mesmo sem sempre entender o que está acontecendo? Isaac foi até o final, querido, sem entender. Isaac foi até o final, sem saber. Depois, Abraão pode ter explicado para ele, mas até então, ele pensou até que talvez fosse morrer ali, ser sacrificado ali. Estamos dispostos a isso, queridos? Ir até o fim com Deus? E a morte aqui, no caso de Isaac, era uma morte literal. No nosso caso, o que precisa morrer não é você. Deus não quer que eu e você morramos, porque Jesus já morreu em nosso lugar, graças a Deus por isso. Deus quer que a gente viva, e viva para a glória do nome dEle. Deus quer, como disse o apóstolo Paulo, já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Então se alguém tem que morrer, é o nosso eu. É que nós não vivamos mais para nós mesmos, mas vivamos para Ele, para a glória dEle. Que Ele viva através de nós nessa terra. Então será que nós estamos dispostos a ir até o fim nesse projeto? Será que nós estamos dispostos a ir até o fim desse propósito de Deus para as nossas vidas? E uma segunda coisa de Isaac, deixa eu avançar, é que Isaac, ele teve uma sabedoria muito grande. Abraão, ele foi além do que as suas pais foram. Abraão avançou, inovou, alcançou mais. Mas Isaac nos dá uma grande lição, queridos. Ele não repetiu os mesmos erros do seu pai, especialmente no caso dos casamentos. Isaac casou-se com sua mulher Rebeca e foi fiel a ela até o final. Rebeca também era estéril, mas Isaac, ao invés de tentar dar um jeitinho, arrumar uma H2 a missão e piorar a situação, não. Isaac orou a Deus. Isaac buscou a Deus, Isaac clamou a Deus, e Deus abriu a mata da sua esposa, e ele teve os seus filhos da sua esposa. Hoje a gente fala tanto isso, né? Quanto o jeitinho que Abraão e Sara deram prejudicou o próprio Isaac, que prejudicou a nação de Israel até hoje. Então Isaac, vendo que aquilo não foi bom nem para ele, nem para a sua família, ele falou, eu não vou cometer esses mesmos erros. Então nessa hora, Deus também está falando comigo e com você. Às vezes nós somos tão bons em criticar os nossos pais, em criticar os nossos líderes, em criticar aqueles que vieram antes de nós. E Deus está nos dando uma oportunidade de fazer diferente. Já que você está percebendo que aquilo não foi bom, faça diferente. Eu só ouvi um amém. Faça diferente, meu irmão. Faça segundo a direção que Deus está te dando. Faça segundo o conhecimento que Deus tem te dado, segundo a palavra de Deus. As pessoas que viveram antes de nós não tiveram o conhecimento que nós temos. Hoje nós conhecemos muito mais do que elas e temos a oportunidade de fazer muito melhor do que elas fizeram. Não repita os mesmos erros, meu irmão. Eu gosto sempre de dizer isso. Existem 3 tipos de pessoas. O primeiro tipo de pessoa é a pessoa comum.
A pessoa comum é aquela do ditado: errar é humano, mas não persista nos mesmos erros. Então você erra, você aprende e você muda. Essa é uma pessoa comum. Uma pessoa falta de inteligência é uma pessoa que erra e não aprende. E não muda. E o sábio, queridos, é aquele que aprende com os erros dos outros e aplica na sua vida para que ele não precise cometer os mesmos erros. No nosso caso, então, o sábio é aquele que aplica a palavra de Deus na sua vida, porque a lei do Senhor ela é perfeita, ela refrigera a alma, a lei do Senhor ela é abençoada. Jesus falou que os céus e a terra passarão, mas a minha palavra não passará. Então aqui tem princípios para a vida que, se aplicados, vão mudar a nossa sorte. Então eu preciso aplicar esses princípios na minha vida e não repetir os mesmos erros do passado que fizeram antes de mim, para que eu viva uma nova realidade. Imagina o conflito que era a casa de Abraão, com Agar, com Sara brincando. Isaac olhou: eu não quero isso para a minha vida, não. Eu quero ter uma casa de paz, eu quero ter uma casa abençoada. Glória a Deus. Então, meu irmão, Deus estava falando com Moisés: Moisés, você está diante de uma oportunidade de sair do Egito. Ouça a minha palavra, Moisés. Não se acovarde, não fuja, não repita os mesmos erros dos outros aí que estão com medo, que estão acovardados diante de Faraó, não. Se levanta, Moisés, porque eu vou te usar. Se levanta, Moisés, porque as cadeias vão ser quebradas. Se levanta, Moisés, porque tem uma nova realidade acontecendo na sua vida. Diga amém. Amém. Glória a Deus. Então Deus queria trazer uma mudança. Mas para que essa mudança acontecesse, precisava que Moisés fizesse algo diferente. E nós também. Para terminar, Deus de Jacó. Jacó, que foi um homem que valorizou as coisas espirituais. E isso é uma coisa que tem faltado muito na nossa geração. Não sou contra a prosperidade, não sou contra bens materiais, mas a verdade é que a nossa geração da igreja tem valorizado muito mais as questões materiais do que as espirituais. Valorizamos muito mais, temos buscado muito mais as satisfações deste mundo deste mundo e neste mundo, do que buscar a presença de Deus e aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Jacó é uma grande lição para nós, porque apesar das suas fragilidades, apesar das suas questões que precisavam ser tratadas, eu vou falar isso daqui a pouco, mas ele foi alguém que buscou a Deus. Ele foi alguém que se interessou por Deus. Ele foi alguém que buscou e se interessou pelas questões espirituais. E Deus estava falando isso com Moisés. Moisés, se interesse pelas coisas espirituais. Você tem a oportunidade até de continuar sendo aí um pastor aí junto com o seu sogro. Você tem até a oportunidade talvez de tentar voltar para o Egito e ser um faraó no Egito. Mas aquilo que eu tenho para você é muito maior, é espiritual. Se você for olhar na carta aos Hebreus, no capítulo 11, que fala dos heróis da fé, e ele fala sobre Moisés, vai dizer que Moisés preferiu a vergonha de ser tratado como judeu do que as honras que ele poderia ter no Egito, sendo tratado como filho da filha de Faraó. Porque ele via as promessas de Deus, ele via aquilo que era invisível. Será que hoje nós temos valorizado as coisas espirituais? Eu não ouvi um amém, pelo amor de Deus. Amém. Você tem valorizado as coisas espirituais? Amém. Diga amém. Amém. Pelo menos uma coisinha você está valorizando. Você veio à casa de Deus num domingo à noite para ouvir a palavra de Deus. Isso é um valor que você tem dado às coisas espirituais. Poderia estar em outros lugares, poderia estar jantando num restaurante bonito, chique, poderia estar num momento de lazer. Mas você está na casa de Deus. Isso mostra que você está valorizando as coisas espirituais. Isso mostra que você está atraído por Deus para buscar as coisas de Deus. E Deus estava dizendo para Moisés e dizendo para nós: eu sou o Deus de Jacó. Como que dizendo, eu sou o Deus daqueles que valorizam as coisas espirituais. Ao contrário de Jacó, Esaú não valorizou as coisas espirituais. Não se interessou pelas coisas espirituais.
Nessa noite, meu irmão, Deus quer nos abençoar. Amém. Deus quer transformar situações, circunstâncias das nossas vidas. Mas valorize as coisas espirituais. Valorize a sua igreja. Valorize os cultos da sua igreja. Posso ouvir um amém? Valorize o tempo de oração que você separa. Posso ouvir um amém também? Valorize a leitura da palavra de Deus que você tem. Posso ouvir um amém também? Ah, pastor, mas eu não consigo ler muito. Mas valorize o pouco que você consegue ler. Valorize o pouco que você consegue dedicar. Valorize o pouco que você consegue consagrar. Ah, pastor, eu só consigo acordar 20 minutos mais cedo para consagrar ao Senhor. Continue valorizando esse tempo que você dedica ao Senhor, meu irmão. Continue valorizando as coisas que Deus faz na sua vida. Você tem algum dom? Eu ouvi um amém. Você tem dons, sim, porque Deus distribuiu dons a todos. Valorize o dom que Deus deu a você e use esse dom para a glória do nome dele. Valorize as coisas espirituais, meu irmão. Busque as coisas espirituais, porque isso vai mudar a sua vida. Mas para eu terminar, Deus se apresenta como o Deus de Jacó. E observe que Deus não se apresenta como o Deus de Israel. Ele poderia ter se apresentado como o Deus de Israel, como que dizendo, eu sou o Deus da transformação já. Porque Jacó teve um encontro com Deus e foi transformado e recebeu um novo nome, Israel. Então ele poderia dizer, eu sou o Deus de Israel. Eu sou o Deus daquele que já está transformado. Eu sou o Deus daquele que já está no propósito. Eu sou o Deus daquele que já está abençoado e já está sendo uma bênção. Mas não. Deus se apresenta como o Deus de Jacó. Jacó foi conhecido como aquele que enganou. Jacó foi conhecido como aquele que usou de meios errados, enganou até o próprio pai para ser abençoado. Mas Deus está dizendo, eu sou o Deus de Jacó. Como que dizendo para mim e para você, eu sou o Deus capaz de transformar as suas maiores fragilidades. E fazer de você, que hoje pode estar se olhando, se achando menor ou pior, eu ainda posso transformar esse Jacó em Israel. Mas eu não me nego de dizer que eu sou o seu Deus. Eu não me nego de dizer que eu sou o Deus Todo-Poderoso que muda a sua vida. Eu não me nego de dizer, venha você do jeito que está, para que receba a graça, a glória, a transformação da sua vida. Eu não sei quem é você, eu não sei pelas histórias pelas quais você passou, eu não sei quais as marcas que você tem, mas o que Deus está dizendo para você que nada disso é empecilho para a glória de Deus se manifestar na sua vida. E para você ainda está sendo chamado, o convite ainda é para você, o chamado ainda é para você, como que dizendo, você pode ser Jacó, mas eu te transformo. Você pode ser Jacó, mas eu te amo. Você pode ser Jacó, mas eu vou te usar para a glória do meu nome. E ainda vou fazer meu nome conhecido através da sua vida e daquilo que eu faço em você. Diga amém. Então que não hajam barreiras nessa noite, para que nós possamos nos entregar ao Senhor. Quando Deus falou isso, Ele falou para Moisés. Moisés, vocês sabem a história, ele havia assassinado o egípcio e por isso fugiu de lá do Egito. Moisés aqui se sentia agora um Zé Ninguém. Trabalhava para o sogro ainda, as ovelhas não eram nem dele. Ao contrário de Jacó, que teve as ovelhas, aqui as ovelhas não eram nem dele. Mas ainda assim, achando que estava esquecido, achando que Deus tinha esquecido dos planos e projetos que tinha com a vida dele, com os sonhos que Deus tinha colocado no coração dele, Deus falou para Moisés, Moisés, eu sou o Deus de Jacó. Eu sou o Deus que usa aquele que assassinou Moisés. Eu sou o Deus que usa aquele que se antecipou, aquele que agiu antes, como Moisés tentou agir antes. Eu sou aquele que trabalha na vida daquele que foge, assim como você fugiu, Moisés. Eu sou aquele que trabalha naquele que está escondido. Talvez você ache que eu estou escondido, ninguém está me vendo. Meu irmão, você pode até escapar dos olhos do pastor, você pode escapar dos olhos do seu chefe, do seu amigo, você pode escapar dos olhos da sua família, mas você não escapa dos olhos de Deus. Moisés achava que estava esquecido, escondido lá em Midian, mas os olhos e a mão de Deus o acharam lá. E assim também é contigo, meu irmão. Eu não sei onde você se encontra, eu não sei onde você está escondido, mas Deus está te encontrando nessa situação, Deus está te encontrando nesse deserto, e está dizendo para você, eu sou o Deus que usa os fragilizados, eu sou o Deus que usa os fracos, eu sou o Deus que usa aqueles que errou, eu sou o Deus que recicla, que faz tudo novo. Então nessa noite, meu irmão, nessa noite, minha irmã,
Deus está dizendo para mim e para você: eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor com o seu melhor? Coloque de pé. Quero orar por mim, quero orar por você, quero orar por nós. Mas antes quero fazer uma pergunta. Se tem alguém aqui que quer entregar sua vida a Jesus, você que está na internet, você que está aqui, ou precisa se reconciliar com Deus, se você está aqui, levante sua mão, quero orar por você. Você quer entregar sua vida a Jesus, você precisa se reconciliar com Deus, precisa voltar para Deus, levante sua mão, se tem alguém aqui assim. Não? Não feche seus olhos. Nós ouvimos a Tua palavra, Pai. E cada um aqui está em situações, circunstâncias que talvez precise de mudanças externas. Precisamos deixar algo para trás, como Abraão. Precisamos de fé, Senhor, para avançar. Como disse o próprio apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 3, que uma coisa ele fazia: deixava para trás as coisas que para trás ficavam e avançava para as que adiante dele estavam. Às vezes, para avançar é um esforço que nós precisamos fazer para ir para frente, Pai. Exige fé, exige coragem, exige tantas coisas para viver uma nova realidade, para alcançar aquilo que ninguém mais alcançou, talvez a nossa família, ir além, Senhor. Talvez a nossa questão aqui seja de Isaac. Nos ajuda a obedecer até o final, Pai. Quantos hoje têm desistido do meio da caminhada? E o Senhor disse que seria assim. O Senhor disse que um dos maiores movimentos dos últimos dias seria exatamente apostatar da fé. Pessoas que um dia estiveram na fé, desistiram. Então, Pai, nos ajuda a obedecer, mesmo sem entender. Nos ajuda a obedecer, Pai, mesmo numa situação que a gente não tem explicação. Nos ajuda a obedecer, Pai, até o fim, sabendo que o Senhor está cuidando de nós. E nos ajuda, Pai, a não repetir os mesmos erros das gerações anteriores. Seja os mesmos erros da nossa família, seja os mesmos erros das gerações da igreja anteriores. Nos ajuda, Senhor, a avançar, a ir além, a ser uma bênção. Nos ajuda, Senhor, a cumprir o Teu propósito com as nossas vidas. E assim como o Senhor fez com Jacó, nos ajuda, Pai, nessa geração, como o Senhor mesmo diz na Tua palavra, que o amor de muitos se esfriaria nesses últimos tempos. Nos ajuda a sermos alguém que mantém o amor aquecido em nossos corações. Como nós cantamos aqui ainda há pouco, nos ajuda a manter o primeiro amor nas nossas vidas. Como o Senhor mesmo falou, que nos dias que o Senhor Jesus voltasse, será que Ele acharia fé na terra? O Senhor fez uma pergunta: que o Senhor possa achar fé na terra em mim, que o Senhor possa achar fé na terra no meu irmão, que o Senhor possa, Deus, encontrar uma igreja que valoriza as coisas espirituais. Temos vivido tempos de tanto materialismo, de tanto consumismo, mas que nós possamos estar atraídos pela Tua presença, pela Tua palavra. E nessa hora, Pai, cada um de nós tem situações e circunstâncias que precisam ser transformadas. Cada um de nós tem fraquezas que nós queremos expor cada uma delas ao Senhor. Como Jacó, Pai, que um dia encontrou com seu pai, ele teve que mentir para ter a bênção que ele queria. O pai Isaac perguntou: quem é você? E ele disse: eu sou Esaú. Ele mentiu para o pai. Mas teve um dia que ele teve um encontro com o Senhor. E o Senhor fez a mesma pergunta para ele: quem é você? Ele poderia ter mentido novamente, mas ele falou: não, eu quero ser alguém. Eu quero ser transformado. Ele disse: eu sou Jacó. Ele foi verdadeiro na Tua presença. E ali, por isso, ele pôde ser transformado.
Então nessa noite, nós dizemos para o Senhor quem nós somos. Nós dizemos para o Senhor até as nossas fraquezas. Toca, Senhor. Assim como Isaías disse: oh, eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor. Ele não mentiu, ele não enganou. E porque assim ele expôs, um milagre pôde acontecer na vida dele. Nós expomos as nossas dores, expomos as nossas fraquezas, Pai, para que o milagre também aconteça nas nossas vidas. E esse Jacó que sou eu, esse Jacó que é minha irmã, meu irmão, que nós possamos ser transformados em Israel. E que o Teu nome ainda seja glorificado em nossas vidas através daquilo que o Senhor está fazendo e ainda vai fazer em nossas vidas hoje e daqui para frente. Assim nós oramos, Pai, entregando nossas vidas e tudo nas Tuas mãos e Te agradecendo em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor com o seu melhor. Você pode dar graças a Deus. Diga para sua irmã: o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó está te chamando hoje. Amém? Vamos orar. Fazer a oração final. Eu esqueci, mas eu lembrei. Vou orar pelo meu sobrinho, faz aniversário hoje. Também vamos orar, Pai. Queremos te agradecer pela vida do Júlio César, Pai. Que o Senhor abençoe a vida dele de forma toda especial. Que o Senhor venha marcar a vida dele, Pai, com a Tua presença, com a Tua unção. Em nome de Jesus, molda o caráter, o temperamento dele e faz dele uma criança, um adolescente, um jovem, um homem de Deus. E que ele seja uma bênção na Tua presença nesta terra. Abençoa, Pai, essa nova etapa na vida dele. E, né, criança assim, cada ano é uma nova etapa que muda tanto. A gente que já tem uma certa idade, às vezes de um ano para o outro não muda tanto, mas na vida de uma criança muda tanto, que nessa nova etapa seja uma bênção na vida dele. Nessa hora que nós vamos embora, nos leva debaixo da Tua bênção, debaixo da Tua proteção, para o nosso lar, para o nosso destino. Cuide de nós, Pai. Nos leve em paz e nos dá uma semana de bênçãos e de vitórias. Acho que nós oramos e Te agradecemos. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e consolação do Espírito Santo seja sobre a tua vida hoje e permaneça para sempre. Amém. Deus abençoe a todos. Fique